Irmãos, eu fiz questão de ler os 2 capítulos inteiros, praticamente, porque são capítulos que nos chamam muita atenção. E pela complexidade da leitura, nós temos aqui muitas lições para serem subtraídas nessa noite. Mas o que chama a atenção é que Ezequiel, cerca de 500 a 600 anos antes de Cristo nascer, ele teve uma visão do céu. Motivo este que fez com que, lá no capítulo 2, você vai encontrar o Espírito dizendo a ele, o Senhor dizendo a Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Porque tamanha foram as revelações e o assombro que veio sobre a vida de Ezequiel, que ele se prostrou. As forças das suas pernas foram embora e ele ficou caído no chão. E vem Deus e diz assim: põe-te em pé, Ezequiel, e eu falarei contigo. E ele não consegue se colocar de pé. Mas a Bíblia diz: o Espírito de Deus entrando em Ezequiel o pôs de pé. E aí Deus então passa a dar o entendimento das revelações que ele havia tido nas visões. Mas o que me chama a atenção é que as visões que Ezequiel teve foram visões aterradoras. Em primeiro plano, Ezequiel ele vê seres que ele chama de seres viventes. E a visão que ele tem, para ele não é entendível como é para nós hoje, porque eles não tinham a Bíblia como um todo e não havia como compreender tudo aquilo que ele havia visto. Mas hoje, pela palavra de Deus, nós conseguimos entender qual era o motivo das revelações que esses profetas tiveram no seu tempo. E ele começa a descrever algumas coisas que ele viu quando o céu se abriu e o Senhor começou a revelar a ele. E ele descreve então estes seres viventes que carregavam 4 asas cobrindo o corpo e 2 asas para voar. Seres viventes que, quando eles se locomoviam de um lado para o outro, eles andavam como um relâmpago, como um raio do céu. E o som das asas desses seres ao se mover era o som de muitas águas. E quando eles falavam, era como uma multidão falando ao mesmo tempo e sons de trombeta. E quando eles paravam em determinado lugar, era como um exército que quando bate continência faz aquele barulho tremendo. E Ezequiel foi se assombrando com esse tipo de visão. E ele começa a olhar para estes seres, e ele vê que estes seres têm a aparência de um corpo humano. As pernas são pernas de homens, os braços são braços de homens, mãos de homens, mas os pés são como latão reluzente. Que a cabeça destes homens tem 4 faces. A face que olha para frente é a face de um homem. A face que olha para o lado direito é a face de um leão. A face que olha para o lado esquerdo é a face de um boi ou de um touro. E a face que olha para trás é a face de uma águia. O que é interessante é que esses seres viventes, quando se deslocam de um lado para o outro, eles não viram como a gente assim. A cabeça continua sempre virada para o mesmo lado, só o que se move é o corpo e vai na direção que quer. E ele começa a dizer que quando estes seres viventes eles se locomovem, junto com eles se deslocam também 4 rodas que giram dentro uma da outra, como uma engrenagem. Os anjos se deslocam para frente, as rodas acompanham para frente. Eles vão para trás, as rodas acompanham para trás. Eles sobem, se elevam da terra e as rodas acompanham eles. O que é interessante é que ele começa a descrever algumas coisas, isso 600 anos antes de Jesus nascer, que depois, 70 anos para frente do nascimento de Jesus, João lá na ilha de Patmos também tem a mesma visão. E os dois descrevem que, ao adentrar a sala de Deus, eles viram como que um mar de cristal, que estava límpido e transparente, aonde sustentava esse trono. E que neste trono ele não estava vazio. Este trono tinha alguém sentado lá. E Ezequiel descreve que dos lombos para cima, ou seja, da cintura para cima, ele tem a aparência de um homem. Mas da cintura para baixo é
Ele está dizendo o seguinte: quando eu olhei para o trono, eu reconheci Jesus, porque João, com o privilégio de ter se deitado no peito de Cristo e ter ouvido as batidas do seu coração, ele era aquele que tinha mais afinidade com o Mestre. Na leitura que foi feita aqui hoje da pesca maravilhosa, o que é que João diz para Pedro? Pedro, aquele que está nos chamando para comer pão e peixe, não é outro, é o Senhor. Eu conheço a sua voz, eu conheço a sua face, eu conheço o seu jeito meigo de falar. E ele, quando olha para o trono, diz assim: é o Cordeiro que foi morto lá na cruz, mas agora ele não tem semblante de dor, ele não está caído, ele não está enfermo, ele não está ferido, ele está reinando como o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Que coisa linda, irmão. E ele disse que tanto Ezequiel quanto João, ao olhar para o trono, eles olham em redor do trono e veem como que um arco daqueles que se forma no céu no dia de chuva. Alguém chama de arco-íris, mas não tem nada a ver com íris, porque íris era uma deusa do Egito. Mas é o arco que Deus pôs no céu, em sinal de aliança que ele fez com Noé. Quando Noé desce da arca, Deus faz uma promessa: nunca mais destruirei a terra com água. Esta foi a promessa que Deus firmou com Noé, lá, irmãos, há mais de 2.000 anos atrás, há mais de 4.000 anos atrás. E aí, o que isto firma para nós? Que o nosso Deus é um Deus de aliança, que as suas promessas não caem por terra, e lá no trono de Deus está a marca daquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Quando a gente olha para o texto, a gente vai observar eles dizendo sobre o fogo que está diante do trono de Deus. Este fogo não é outra coisa senão a glória de Deus. Fogo que está queimando por cima de um mar de cristal e de vidro, que fala da transparência, que fala, irmão, da clareza de Deus, da pureza do Espírito Santo, que fala, irmão, de um Deus que é imaculado, de um Deus, irmãos amados, irmãos queridos, que nele não há erro e nem sombra de dúvida, que tudo quanto faz as claras. Por isso a Bíblia diz que Ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus ungidos aqueles a quem Ele escolheu e chamou pelo seu nome. Então nós olhamos para alguns detalhes das visões que ambos tiveram, e nós percebemos coisas maravilhosas demais a esse respeito. Mas aí você diz assim: mas quem eram estes seres viventes? Estes seres viventes não são outra coisa senão querubins. São querubins. O que são querubins? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, que são anjos. E quem são os anjos? Anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses anjos? Os anjos são espíritos que Deus criou para trabalhar em seu favor. Eles estão para nos socorrer, para nos cercar de cuidados, para nos livrar, para nos trazer respostas de Deus, para alegrar os nossos cultos muitas vezes, para espalhar brasa no nosso meio. São anjos, irmãos, que estão trabalhando para nos fortalecer quando nós nos encorajamos. São anjos muitas vezes, irmãos, que estão, irmãos, trabalhando em nosso meio, para que a bênção que você pediu chegue até você, como quando Daniel estava orando os 21 dias. Então, quando nós falamos desses seres, nós entendemos que eles são anjos, que estão numa classe hierárquica um pouco maior. Só para a gente entender um pouquinho, nós estamos num culto de ensino. Quando a gente fala de seres angelicais, nós vamos entender que no céu também tem uma hierarquia. No céu também tem aquilo que se entende como uma escala hierárquica por importância ou por grau de responsabilidade, eu não sei. Mas quem vem primeiro? Os arcanjos, arquianjos, os anjos maiores, aqueles que estão em primeiro plano. Quem são esses? A Bíblia vai tratar de potestades, vai tratar de poderes, de principados. São anjos que são príncipes em determinados grupos no céu. Eles estão ordenando alguma coisa, são chefes de exércitos. E quem são os querubins? Querubins são seres criados por Deus para a adoração. São seres que andam no meio do fogo da glória de Deus, que habitam
caminham diante do seu trono e entram à sua presença com ações de graça. Depois vem os serafins. Quem são os serafins? Isaías disse que alguns deles andavam diante do trono de Deus também, cantando e voando, e cobrindo os pés e o rosto, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você encontra isso lá em Isaías capítulo 6. E depois vem os anjos, propriamente dito, que significa o que? Enviado ou mensageiro. Quem são os anjos? Os anjos são aqueles que Deus colocou em mãos para vir e ir, muitas vezes trazendo respostas das nossas orações, muitas vezes nos socorrendo, nos ajudando, intervindo em algumas situações, dando livramentos, escapes, guardando a nossa vida. São anjos, e muitas vezes nós não nos damos conta de que há anjos de Deus trabalhando por nós. Mas então, esses seres viventes são 4 querubins. Estes querubins carregavam em si 4 rostos: o rosto de um homem, o rosto de um leão, o rosto de um boi e o rosto de uma águia. É uma coisa interessante, porque quando nós falamos desse número 4, existem estudos na Bíblia sobre numerologia bíblica. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes os números na Bíblia nos dizem muitas coisas. Você quer ver uma coisa? Quantos anos foi o cativeiro babilônico? Foram 70, né? Quantos anos foram a caminhada no deserto? 40 anos. Quantos anos o povo ficou preso no Egito? 400. Quantos anos, irmãos, Moisés viveu no Egito? 40 anos. Com quantos anos Moisés voltou ao Egito para liberar o povo? Depois de mais 40 anos, já estava com 80. Quanto tempo levou esse povo peregrinando no deserto até que eles fossem entregues para Josué? Mais 40 anos. Quando a gente começa a olhar para a palavra do Senhor, a gente vai enxergar que o número 4 na Bíblia não é outra coisa senão o número da criação. Que número de criação? Tudo o que foi feito, tudo que tem relação com a vida humana, todos os seres que respiram e existem, estão relacionados com o número 4 na Bíblia. Isso fala da existência do homem. Quer ver outra coisa? 4 também são os pontos cardeais. Lembra de norte, sul, leste e oeste? 4 são as estações do ano: outubro, outono, inverno, verão, primavera, não é isso? Quando a gente fala desse número 4, a gente fala dos elementos: a água, o fogo, o ar, a terra. A gente fala das famílias, povos, línguas, raças, nações. Quando a gente fala do número 4, a gente fala do sopro de Deus. Lembra quando Ezequiel entra naquele exército de ossos secos, tudo acabado naquele vale, e o que Deus diz para ele? Profetiza, Ezequiel, sobre estes ossos secos e pede que sopre dos 4 ventos da terra, e vem ali os 4 ventos do Espírito de Deus e sopra sobre eles. Quando a gente fala de 4, a gente fala dos 4 tipos de coração que se revela na humanidade. Lembra quando Jesus está ensinando sobre a semeadura? Ele fala que um coração era o quê? Aquela semente que caiu no beira do caminho, a outra semente caiu entre os espinhos, a outra semente caiu no terreno pedregoso e a outra semente caiu numa boa terra. Isto fala, irmãos, também dos impérios. Quantos foram os impérios antes de Jesus? Foram o babilônico, o medo-persa, o grego e depois o romano. A gente fala de 4, a gente fala dos juízos que estão lá no livro do Apocalipse: guerras, morte, peste, fome e tantas outras coisas. E quando a gente fala de 4 também faz menção aos evangelhos que estão registrados para nós. Na verdade, 4 são os evangelistas, porque o evangelho é um só. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando a gente está falando destes querubins, qual é a relação que eles trazem? Qual é a importância dos rostos que cada um deles apresenta? Por que eles viram estes rostos diferentes nestes seres viventes? Vamos lá. Quando a gente fala destes seres viventes, eles nos lembram os evangelhos que nós conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas e João, porque a representação do rosto de cada um desses querubins, ele vai mostrar para nós um dos evangelhos e como este evangelho apresenta Jesus Cristo à humanidade. Quando a gente fala, irmãos, desses querubins, a gente precisa entender o seguinte: lá no livro do Evangelho de Mateus, Mateus vai apresentar Jesus
como rei. Jesus vai estar na mesma genealogia no capítulo 1, versículo 16 do livro de Mateus, como filho de Davi, sucessor ao trono. Por isso todos olhavam para Jesus e achavam que ele restauraria o reino naquela época, porque ele vem da linhagem de Davi, e sendo rei, ele vem com a representação do rosto de leão, e este leão aqui representa poder, soberania, força, domínio, liderança. Este é o Jesus que nós pregamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente olha para a face do boi, a gente olha para o evangelho de Marcos. Por quê? Porque Marcos é o evangelho que mais retrata os milagres e o serviço de Jesus. Então, o boi, ele é a representação do servo, porque embora tenha grande força, o boi muitas vezes serve ao homem. E Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, mas antes eu vim para servir. Existe na tradição judaica um pensamento que entre os apóstolos estava uma discussão. O cenáculo estava montado, iriam servir a Santa Ceia, e todos sentados ali, era hora de fazer o quê? Lavar os pés de quem chegava a casa. Aí Pedro olha para João e diz assim: João, quer lavar os pés? Fica lá na porta. Ele disse: eu? Não, eu sou o que deita no peito de Jesus, não vou nada. Então vai você, Pedro. Não, eu andei sobre as águas. Você acha que eu vou lavar pé agora? Não. Então vai você, Barnabé. Não, eu não vou. Bartolomeu, não vou. E vai passando os discípulos, os apóstolos, e fica aquela discussão. E Jesus diz assim: ô Pedro, pega uma toalha lá para mim. João, pega uma bacia com água para mim. Para quê, Senhor? Vou lavar os pés de vocês. Por quê? Porque ele veio para servir. Ele diz assim: quem quiser ser o maior entre vós, seja o menor, rapaz. Nós somos chamados para ser boi. O boi veio para servir. Você pode ter grande força, você pode ter grandes condições, mas se você não veio para servir, você não serve para ser servo. E se você não serve para ser servo, você não serve para Jesus. E Jesus disse assim: então vamos servir. Eu vou ensinar vocês como é que faz. Sentou-se e começou a lavar os pés. Quando a gente olha para a face do homem, a gente olha para o evangelho de Lucas. Lucas era um médico. Lucas não era um apóstolo. Lucas não era um homem de Deus até então, mas ele vem com a função de registrar os atos de Jesus para o tetrarca. E aí então ele começa a escrever um evangelho com a mentalidade de alcançar os gregos. Quem eram os gregos? Os gregos eram os grandes filósofos da época. Então o que Lucas faz? Vocês ficam discutindo o que é ser perfeito, vocês querem alcançar a perfeição com o conhecimento de vocês. Eu vou apresentar para vocês um homem perfeito. Sabe quem é este homem perfeito? Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito, veio, cumpriu a lei de cima a baixo e cumpriu ela em todos os seus itens, e não negou a fé e muito menos o nome do seu Pai. Então quem é Jesus no livro de Lucas? É o homem perfeito. Por isso a face do homem naquele querubim. E aí a gente olha então para o último evangelho, o evangelho de João. João apresenta Jesus como o Filho de Deus, aquele que era 100% homem, mas 100% Deus. Jesus não é um Deus pequeno. Jesus não foi um homem endeusado. Jesus é Deus, 100% divino. E aí João apresenta Jesus como sendo um Deus entre nós. Por isso o nome Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então quando a gente olha para aquela face de leão, a gente lembra de força, a gente lembra que ele é rei, que ele veio como soberano, que ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Quando a gente olha para a face do boi, a gente vai lembrar da resistência de Jesus, da sua força, porque, meu irmão, para aguentar a cruz sobre os lombos, as pancadas que ele aguentou, as chicotadas, sem comer, sem beber, no frio da noite, sem roupa, sendo humilhado e socado desde a hora que entrou em julgamento, um julgamento injusto, aguentou todas as afrontas calado. Isso tem que ter muita força. Isso fala do boi, do touro que João viu. Então ele diz assim:
quando a gente fala do boi, a gente fala da resistência de Jesus, mas também fala do seu serviço e da sua humildade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente fala do homem, a gente fala da imagem e semelhança de Deus. Ele é a perfeição naquilo que se assemelha a Deus. Ele é o homem perfeito na presença de Deus. E quando a gente fala de João, a gente vai lembrar da águia. Por que da águia? Porque a águia, irmãos, é a ave que voa mais alto possível. Quando a gente fala de águia, a gente fala exatamente da representação de Deus. Então a águia aqui vem representar o Cristo divino, o Cristo Deus, o Cristo não homem, mas o Deus entre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque a sua visão é ampliada, porque em todo tempo de dificuldade, ele vive acima destes céus que nós conhecemos. Um crente que quiser fugir das lutas desta vida, ele precisa fazer o que? Viver uma vida de oração constante. Por que os evangelhos são 4 e 3 deles são chamados sinóticos? Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos. Sinótico significa semelhante, parecidos, com características iguais. Os 3 primeiros evangelhos falam exatamente das mesmas ações que Cristo praticou, mas o evangelho de João não. O evangelho de João vai falar da comunhão e da forma peculiar que Jesus tinha de tratar com Deus, a maneira que Jesus se consagrava, a sua comunhão, a sua forma de orar, de interceder, de buscar a Deus nos momentos difíceis, de em todo o tempo render graças ao Senhor. Então João é um evangelho diferenciado, mas é o evangelho do Senhor. Quando a gente fala então destes pensamentos, a gente vai encontrar no livro de Mateus o Salvador prometido, no livro de Marcos o Salvador poderoso, porque é aquele que opera milagres, no livro de Lucas o Salvador perfeito e no livro de João o Salvador pessoal. É de decisão própria de cada um de nós servir ao Senhor e tê-lo como Salvador da sua vida. Pensando nisso, não ficou só nos seres viventes. A Bíblia diz que junto aos seres viventes acompanhavam também 4 rodas que giravam dentro de si, e por onde esses querubins andavam, essas rodas acompanhavam. E aí não dá tempo de falar sobre isso, é muito profundo, mas eu gostaria de simplificar aqui ao máximo. Você pensa hoje, está sentado aí, né? Quietinho, parece que a gente está aqui, todo mundo está quietinho, todo mundo sentadinho, não está acontecendo nada. Mentira! Nós estamos viajando a 107 mil quilômetros por hora, todos nós que estamos aqui hoje. Por quê? Porque esta é a velocidade que a Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol e gira em torno de si mesma. Olha que coisa linda! E tudo isso leva uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Para quê? Para que haja a sincronia perfeita de dia e de noite, para que haja a contagem do tempo. Você já parou para pensar? Como é que o nosso relógio não se engana? Você vê lá marcando lá 24 horas todos os dias, o relógio dá a volta todos os dias. E por que não chega um dia que acontece da gente pegar e ver que meio-dia está 3 horas da tarde? Sempre está certinho. Já pensou nisso? Essas rodas representam o ciclo da vida, representa exatamente a história da humanidade, a perfeição de Deus em manter tudo funcionando pela sua palavra. O poder da palavra de Deus criou todas as coisas existem, acontecem e permanecem até hoje como está, pelo poder da palavra do Deus que as criou. Quando a gente olha para isso, imagine uma coisa: a Terra girando nesta velocidade, todos nós aqui não sentimos nada, a gravidade não segura no lugar, está tudo certinho. Se a Terra não girasse a essa velocidade, o outono seria inverno, o inverno nevaria, faria sol, no verão estaria chovendo, ia ser uma bagunça tremenda. Os dias seriam mais curtos ou mais longos. E aí você diz assim: pastor, mas existem umas diferenças no calendário. Se você parar para ver, a gente não tem ano bissexto,
A gente tem uma hora que a gente precisa arrumar o relógio. Já lembrou disso? Você já olhou o calendário da tua casa? Fevereiro nós temos 28 dias. Alguns meses do ano a gente tem 30 dias. Outros meses do ano a gente tem 31 dias. Por que isso? Você se lembra, meu irmão, que quando Josué estava numa batalha intensa, lutando ali, e ele viu que não ia acabar aquela batalha, não ia dar tempo de eliminar os seus inimigos, o que ele fez? Senhor, para o sol lá em Gibeá, e para a lua lá, e começou a orar, e o sol parou, a lua parou. Ele não sabia que a terra que girava, mas a terra parou, o movimento de translação parou, e ele continuou lutando até que vencesse o seu último inimigo. Por isso dá essa diferença no calendário. A outra diferença que dá nas horas é quando Ezequiel, o rei, Ezequias, o rei, ele está morrendo, Isaías visita ele, e ele faz uma oração: Deus, lembra do que eu fiz, e ele ora, e aí Deus diz assim: volta lá, Isaías, e dá para ele mais 15 anos de vida. E ele diz assim: Isaías, se Deus vai me dar 15 anos de vida, não me engano, eu quero um sinal. Ele falou: peça o sinal que você quer. E o que ele pede? Volta 10 graus no relógio de sol. E o tempo fez com que a terra voltasse, 10 horas para trás. Isso hoje mexe no seu relógio até o dia de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente olha para essas rodas que giram, isto fala das engrenagens da vida. Isto fala do controle de Deus sobre todas as coisas. Você já imaginou uma coisa? Todo ser vivo que nós conhecemos, a base da vida é carbono. Sabia que você não tem diferença nenhuma para uma minhoca, para uma ameba? A mesma estrutura molecular que ela tem, você tem. E se você viver a baixas temperaturas, abaixo de zero, acaba-se a vida. Se você aumentar essa temperatura a 45, 50 graus, nenhum ser vai ficar vivo. Todos nós morremos. O que fala disso? Fala da distância exata que a Terra está do Sol. A distância é tão correta que nos mantém vivos. Porque se nós saíssemos do nosso eixo e aproximássemos um pouquinho do Sol, todos nós morreríamos queimados ou sem água. Se afastássemos um pouquinho que seja, se um meteoro batesse aqui e só deslocasse a Terra por metros, nós morreríamos congelados. Olha que coisa interessante. Imagine que tudo está funcionando perfeitamente. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Dá para me ouvir mais 10 minutos? Escute aí. Essas rodas da vida, elas não são outra coisa. Por que elas acompanham estes seres viventes? A Bíblia diz que tudo o que nós estamos fazendo está registrado no memorial diante de Deus. Tudo o que você pratica, dentro ou fora da igreja, tudo está sendo registrado no memorial diante de Deus. Existe um livro que é o livro da vida, onde o seu nome está escrito para contar se você é salvo. Mas existem os livrinhos, que são os livros das obras que cada um de nós praticamos. E estes livros das obras, eles serão abertos naquele dia. E todas as nossas obras serão conhecidas de todos. Todos nós teremos as nossas obras conhecidas, sejam elas boas ou sejam elas más. Isso dá um pouquinho de medo, mas todas elas virão a claro. Não há nada escondido que não há de ser revelado. Não há nada encoberto que não vai ser mostrado naquele dia. Tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado diante de Deus. Deixa eu te dizer outra coisa. Estes querubins, muitas vezes, são como anjos que atuam nos nossos frutos, e nós não nos damos conta de que tudo que nós estamos fazendo aqui dentro, alguém está anotando. Quem veio, quem não veio, o que veio fazer, como que foi feito. Tudo que nós estamos apresentando diante de Deus, com que coração nós estamos aqui, qual é a motivação que nos trouxe a esta casa, como é que nós temos orado, se temos intercedido verdadeiramente ou se só dobramos o joelho para fazer um número. Todas estas coisas serão, irmãos, reveladas no dia que o Senhor nos chamar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu olho para esse tipo de palavra, eu entendo que a perfeição do nosso Deus é tão grande, que nós devemos pensar duas vezes ao adentrar numa casa como essa. Que na presciência de Deus, os evangelhos já estavam todos preparados
com todos os milagres que lá conta, com tudo que está registrado, já na presciência de Deus, já estavam escritos. Essas rodas que giram já estavam prontas, já existia quando Ezequiel olhou, antes que o Evangelho fosse pregado, já existia salvação nos planos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu gostaria então de encerrar este estudo com um versículo que está aqui em Apocalipse, o último versículo que nós lemos. Digno és, Senhor nosso Deus e Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e permanecem e foram criadas até o dia de hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós ouvimos uma palavra muito gloriosa na abertura deste culto, dizendo que aqueles homens voltaram aos seus afazeres, cuidaram da sua vida e nada apanharam. Voltaram à pescaria, colocaram os barcos na água de novo e voltaram para casa frustrados. E Jesus, quando aparece para eles, é como que dando uma indireta, dizendo assim: e aí, o que vocês conseguiram com os seus esforços? O que foi que vocês alcançaram pelo mérito de vocês? Você, Pedro, que é um especialista em pesca, você que está a vida toda lançando rede, quantos peixes você está trazendo aí? Nenhum. O que é que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Que Deus tem registrado a nosso respeito aquilo que nós temos feito, que aquilo que nós almejamos alcançar no nosso coração não vai vir pelo trabalho das nossas mãos, mas é porque nós servimos um Deus que é fiel, que Ele tem toda a condição, que por intermédio da sua palavra as coisas podem existir na nossa vida, existem na nossa vida e permanecerão existindo, porque a sua palavra nos garante essa vitória. Que lá no seu trono existe sim um arco em volta do seu trono, lembrando a aliança que Ele fez conosco. As suas promessas não cairão por terra. Este mar de cristal é a transparência de Deus em tratar com a sua vida aqui nesta noite, dizendo para você que você não está esquecido, que você não foi jogado num canto, que a prova pode ser grande, mas na hora certa Deus vai bradar e a vitória chegará nas suas mãos, porque o Senhor que você serve é um Deus de promessas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você crê nisso, meu irmão, se coloque de pé. Nós vamos orar nesta noite, que você possa sair deste culto alimentar por toda a palavra que já ouvimos aqui nesta noite. Como é bom, irmão, nós servimos um Deus que no dia da nossa frustração, que no dia das nossas desgraças, que no dia que tudo dá errado, Ele se apresenta e diz: olha, eu sou servo, vim para servir. Eu sou Deus na sua vida, quero ser adorado. Alamandorebácia, chega na súplia. Sou cordeiro e fui morto, mas hoje sou rei, eterno e soberano. Tudo está no controle das minhas mãos. Fui homem como você, mas fui perfeito. Sei exatamente o que você passa, sei o que você vive, as suas dificuldades. Eu conheço o seu coração. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que se apresenta 600 anos antes de nascer como homem, mas que depois de morrer e ressuscitar, Ele não deixa o amigo sozinho lá na ilha. Enquanto os companheiros já tinham morrido, está João sozinho na ilha, isolado num campo, dentro de uma caverna, esperando a morte chegar. É como que eu lembro um velho que é abandonado às vezes pelo filho, pela família, mas no capítulo 4 que nós lemos em Apocalipse, Jesus olha para João lá de cima e diz assim: João, fica sozinho aí não, sobe para cá, eu vou te mostrar como valeu a pena ser jogado aí para morrer. Mais um pouquinho de tempo e você vai estar comigo aqui. Essa luta é só por mais um pouquinho de tempo, irmão. Que não adianta, irmãos, alguém dizer para você que já era, porque a última palavra ainda é de Deus.
Deus não precisa de tempo estipulado por homens. As rodas do tempo trabalham como querem. Elas andam na direção que Ele determina. É segundo o Espírito de Deus que as coisas vão se mover a nosso favor. Fique tranquilo, meu irmão. Tudo que Deus te prometeu, existe um arco em volta do seu trono para lembrar a seu respeito. Você está crendo nisso? Creia nisso, irmão. Nós vamos orar. Nós estamos quase no final do ano, né? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar por você. Porque se você se frustrou com alguma coisa esse ano, e esse ano não foi fácil para mim também, tantas coisas deram errado, eu quero te dizer que isso não vai te parar. Não, de jeito nenhum. Que o Senhor tem novo tempo para nós. É como que a gente, se pudesse abrir os olhos espirituais, eu vejo os olhos de Deus como um relâmpago vindo em nossa direção, e aquelas rodas girando e se encaixando a nosso favor. É como que Deus trabalhando, irmãos, no tempo e no espaço, para que as coisas se encaixem na minha vida. Eu não dependo do ano de 2017 para ser abençoado. Eu não dependo do ano de 2016. Eu não dependo do governo que mudou. Você não depende, irmão, da crise que se instalou. Não interessa se vão cortar as nações de quem quer que seja. Isso não importa. O que importa é que existem rodas de Deus movendo-se em meu favor. E na hora certa, Deus trabalhará com a vitória para a minha e para a sua vida. Vamos orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração. Fale com Deus nesta hora. Diga para o Senhor o que foi que deu errado em 2016. Diga para Ele o que é que está afligindo você. Conta para o Senhor onde está a sua dor. Mostre para Deus o que é que você tem passado e qual é a luta que você tem vivido. O Deus que nós servimos há de te dar vitória nessa noite. Irmão, olha aqui para mim. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, ó Deus. Mais uma vez, Pai, Deus nos diz. O meu Senhor é grato a mim, meu Pai, pela oportunidade, Pai, concedida, Pai, de mais uma vez, ó Pai, estar na Tua presença, Pai, de adorar, de exaltar, Pai, de enaltecer o Teu glorioso nome. Ah, meu Senhor, nesta hora,
nós servimos um Deus da aliança. E a sua palavra nós não podemos pedir. Que todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Que fiel é a sua palavra, e não voltará atrás vazia. Ela fará aquilo que apraz ao coração de Deus. O que apraz ao coração de Deus, é cumprir os planos que tem no seu coração. A Bíblia diz que pensei os planos que tenho sobre vós, que são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Qual é o fim que você deseja para essa história? É esse o fim que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos, por tudo quanto Deus tem feito por nós. Seja grato ao Senhor. Irmão.